Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, hoje eu recebi a honra de participar desse trabalho Prosa com Chico. Todos nós sabemos da importância da mediunidade do trabalho de Chico Xavier para o movimento espírita, para a humanidade de modo geral, para aqueles que ainda não o conheceram, mas que certamente no futuro terão essa oportunidade. A sua obra mediúnica é inestimável, nós precisamos estudá-la, aprender com o conhecimento da espiritualidade superior que passou pelas mãos do nosso querido Chico. Mas a vida do Chico também, como todos nós sabemos, é um grande livro aberto de ensinamentos, pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo seu bom humor. E aqueles que conviveram com o Chico e tiveram a oportunidade de vivenciar esses momentos de intimidade, puderam aprender no dia a dia com ensinamentos profundos, com ensinamentos às vezes simples, mas que eram colocados em situações bastante especiais de sofrimento daquelas pessoas que o procuravam e que eles podiam ver como o Chico acolhia a todos, como às vezes até o silêncio, um abraço, um gesto, pela forma simples, espontânea, sincera e verdadeiramente cristã que ele se dirigia às pessoas, como essas ações singelas traziam um ensinamento para aqueles que estavam ao seu lado. E muitas dessas pessoas, em generosidade, não só para com Chico, mas para todos aqueles, para todos nós que podemos aprender com esses momentos, deixaram registrados em livros, em artigos, estas passagens. Um desses amigos, um desses confrades, é o Sr. Ramiro Gama, cujo um dos livros que trata do Chico mais famoso é o livro Lindos Casos de Chico Xavier. Mas hoje eu escolhi uma mensagem, um trecho, uma história, também de Ramiro Gama, que está num livro que ele publicou após o sucesso desse livro Lindos Casos de Chico Xavier. É o livro Chico Xavier na Intimidade. Os dois livros são da editora LAC, foram publicados pela editora LAC. E o trecho, ou a história que eu resolvi contar para vocês hoje, muitos talvez já conheçam, mas que é uma história que mexe muito comigo, para que a gente possa tirar alguns ensinamentos, está nesse livro, Chico Xavier na Intimidade. E a história se chama O Veterinário de Deus. Eu vou ler e compartilhar com vocês. Diz o Ramiro Gama: o nosso caro Chico Xavier, além de sofrer moralmente, também sofre fisicamente. Na época da publicação, o Chico ainda estava vivo e o Ramiro estava explicando, e nós sabemos que o Chico teve vários problemas de ordem física, de saúde, além dos problemas morais, além dos problemas econômicos, né, de convivência na família, ele tinha muitos problemas de saúde. Olhamos para a sua fisionomia serena, irradiando bom humor, e nem de leve sentimos o que lhe vai por dentro, da alma cândida e sempre experimentada. Além dos sofrimentos espirituais, possui um corpo carnal como o que possuímos, sempre em reparos. É claro, Chico não era privilegiado, apesar de toda a convivência com o mundo espiritual e do bem que ele fazia, obviamente, criando merecimentos para o amparo, mas estava encarnado num corpo aqui na Terra, como nós, passando pelas mesmas vicissitudes. A visão lhe é deficientíssima, quer dizer, falando da visão dele, né, dos olhos. E uma das vistas, além disso, lhe dói constantemente. E vez por outro, sangra e lacrimeja, trazendo-lhe
dores pungentes. Ao final de uma das sessões de sexta-feira do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em que atendeu durante 5 horas seguidas a mais de 2.000 receitas, sua vista mais lesada sangrava e doía insuportavelmente. O Dr. Bezerra, o abnegado espírito receitista, já havia se ausentado depois de haver, pelo Chico, respondido a todas as perguntas e solucionado infinidades de problemas íntimos. Era uma reunião de atendimento onde, através da mediunidade, o Chico auxiliava pessoas, inclusive com receitas homeopáticas, com tratamentos com passes. Né? Então o Chico atendia as pessoas que iam procurar o amparo da espiritualidade através dele, através da sua mediunidade. Mas nesse dia, depois de ele já ter atendido durante 5 horas, como nos informa Ramiro Gama, o Bezerra de Menezes, que é um espírito muito trabalhador e responsável nessa área do movimento espírita, que estava ali atendendo, já não estava mais no ambiente espiritual da casa, e o Chico continuava lá se despedindo das pessoas e trabalhando. Mas ele estava sentindo muita dor, né, numa das vistas, que estava sangrando, etc. Que fazer, pensava o querido médium, em meio a uma assistência numerosa de irmãos que nem de leve lhe sentia a prova e que ainda se mostrava desejosa de receber, pelos seus abraços de despedida, mais algum benefício. Muito comum desses trabalhadores do bem, muitas vezes sofrendo, as pessoas também com as suas dificuldades, indo em busca de auxílio, não contam que muitas vezes eles estão passando por dificuldades maiores ou por grandes dificuldades, inclusive naquele momento, tentando não deixar transparecer as suas próprias dificuldades, suas próprias dores. Nessa fase crucial, em que sofria material e moralmente, vê a seu lado o espírito amoroso de Antônio Flores e lhe suplica humildemente: Irmão Flores, você que é um dos abnegados e sinceros pupilos do Dr. Bezerra, peça-lhe um remédio para os meus olhos, pois sofro muito. Ele estava com muita dor e aí ele não conseguiu mais deixar de solicitar esse auxílio da espiritualidade. E pediu para um dos espíritos auxiliares do Dr. Bezerra, que continuava ali trabalhando, né, mesmo depois da ausência do Dr. Bezerra, se ele pudesse pedir para o Dr. Bezerra algum auxílio, um remédio espiritual, porque a dor era insuportável. O irmão Flores parte incontinente e aflito. Daí a instantes, chega com o Dr. Bezerra, que olhando Chico se surpreende e lhe diz: Mas Chico, por que você não me disse que estava passando mal da vista? Eu lhe teria medicado. Quer dizer, o Dr. Bezerra ajudou tantas pessoas, o Chico estava sofrendo, mas não falou nada, e ele fez o trabalho dele, e depois ele volta e fala: Mas Chico, agora que você manda me chamar, mas por que você não falou antes, né? E o humilde médium, emocionado por ver à sua frente o espírito querido do médico dos pobres, todo iluminado e refletindo bondade, lhe pede: Ah, Dr. Bezerra, eu não lhe peço como gente, não, mas como uma besta, cheia de pisaduras, que precisa curar-se para continuar seu trabalho e ganhar seu pão de cada dia. Cure, pois, por caridade os meus olhos doentes. Então aí o Chico ele tinha esse jeito, né, até de se menosprezar nas expressões. Nós não podemos esquecer quando ele sempre dizia que o nome dele era Francisco, se o Fran ficava Cisco. Então era uma forma também dele se proteger contra a bajulação, contra os elogios exagerados que ele recebia. Então ele tinha essa maneira de agir até de bom humor. Então ele falou: ajuda essa besta aqui, doutor Bezerra, para continuar trabalhando no bem, carregando, né, para continuar sendo um servidor do bem, levando para lá e para cá o trabalho, né, as mensagens. E aí o doutor Bezerra, escutando aquilo, diz para ele assim: se você, caro Chico, é uma besta, eu quem sou? E eu sou quem? Né? Quer dizer, se você é uma besta, quem sou eu? Né? Também na sua humildade, o doutor Bezerra de Menezes respondeu isso para ele. Retrucou-lhe, né, então, o querido apóstolo. E o Chico respondeu para ele: o senhor, doutor Bezerra, exclama Chico, é o veterinário de Deus. Então, se eu sou uma besta, o senhor é o veterinário de Deus que tem condições
curar essa besta. E viu o Dr. Bezerra sorrir. Diante do estimado médium, classificar o Dr. Bezerra de veterinário de Deus, de Jesus. Esse emocionado, de Jesus aqui no texto, né, como ele coloca, né, este emocionado e surpreso, quer dizer, o Dr. Bezerra, pela resposta do Chico, volta-se para o lado e sorri. E o médium conclui: pela primeira vez, desde que trabalho com o espírito querido do Kardec brasileiro, como era carinhosamente denominado o Dr. Bezerra, vi-o sorrir e fiquei satisfeito. Então foi a primeira. O Dr. Bezerra sempre aparece de uma forma séria, né? As imagens que nós temos do Dr. Bezerra. E o Chico também tinha essa imagem, mas ele respondendo aquilo, ele viu o Dr. Bezerra sorrir. Achei engraçado, né? Depois disso, colocou-me as mãos luminosas, aí o Chico contando para as pessoas, né? Relatando esse episódio. Colocou-me as mãos luminosas sobre a vista doente e senti-me de imediato melhorado. Tudo se deu em minutos. Ninguém soube do sucedido. Os abraços de despedidas vieram e o Chico conseguiu partir para o seu lar e dormir uma noite sem dores e sem lágrimas. Essa lição é bastante interessante para todos nós, porque mostra duas características do Chico que nós devemos cultivar em nossas vidas. A primeira é a humildade. Era um trabalhador que sempre procurava trabalhar com simplicidade, tomando cuidado até com os elogios que recebia. Então, esforçava-se para não se deixar contaminar pela vaidade, pelos elogios, mas era uma pessoa também de muito bom humor. O Chico sofreu bastante, como todos nós nessa terra, mas ele encarava as dificuldades com bom humor, com alegria, com otimismo. E depois que passava as experiências, muitas dessas experiências ele contava para os amigos, mas justamente de uma forma engraçada, leve, para demonstrar como a vida também atingia todos nós, né? Ele não era privilegiado, mas também para mostrar como encarar as coisas com otimismo e com alegria. Então, se o problema existe, eu posso encará-lo com reclamação, com pessimismo, né? Chateado, ou posso encarar com bom humor. O problema vai estar ali, mas com bom humor as coisas ficam mais leves. E depois que passam, acaba sendo uma história interessante para contar, um ensinamento que serve tanto de momento de alegria, descontração, como um ensinamento profundo. E o Chico era assim. Então que esse ensinamento possa, na tarde de hoje, calar em nossos corações. Para nós que estamos passando por dificuldades, todos nós estamos, né, que nós possamos encontrar a alegria de viver. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.